Então, para dar início, vamos fazer a nossa prece, né? Como de costume, quem quiser fechar os olhos, fecha os olhos e vamos agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pedimos a Jesus, nosso guia e modelo, para estar conosco nesses momentos. Que possamos estar realmente conectados com todas as nossas melhores vibrações, nossos melhores sentimentos, e que todos aqueles que nesse momento estejam precisando de uma oração para os seus males físicos ou espirituais, que possam estar recebendo também as vibrações que estarão sendo enviadas nesse momento, e que possamos estar acompanhando o nosso amigo, nosso companheiro e irmão Vinícius, na explanação que ele estará trazendo para nós hoje, e que possamos realmente estar colocando em prática tudo aquilo que vem através dos ensinamentos deixados por Jesus e pela espiritualidade. Que assim seja. Vinícius, é com você. Boa noite, amigos e amigas, que alegria estarmos aqui, né? Mais um dia. Tá com o nome aí que não é o meu, é o da namorada, tá? Não vão estranhar, porque é o nome da Michele, tá? Então, a gente tá com uma alegria muito grande, né, César? Olha o César, esse sorriso alegre, feliz dele, a gente fica todo encantado, né, César? Então, e todos, né, Sueli, eu lembro dos outros estudos, eu não estou vendo todos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, alterar o layout para colocar todos no layout, pronto. Assim eu consigo ver quem mais eu vou me lembrando aqui, que são muitas faces, muitos rostinhos, né, Sueli Romano, lembro dela, William Fogaça, José Jorge, enfim. Hoje, nos foi solicitado, como vocês estão acompanhando o livro Vinha de Luz, né? Um dos livros daquela coleção Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier, e o título de hoje é o 52, né? Intitulado Avareza, um tema muito importante, porque a avareza, assim como todos os outros sentimentos que nos prendem ao mundo, são aqueles que mais geram sofrimento ao espírito na sua desencarnação. Então, é um tema realmente muito útil, oportuno e importante que nós estudemos, né? Eu vou ler aqui rapidinho a passagem do Evangelho que Emmanuel se utilizou para desenvolver o tema sobre a avareza, está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Acredito que todos devam estar acompanhando os estudos aqui, as reflexões com a obra em mãos, né? Mas se não estiver, não tem problema. E disse-lhes, Jesus, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Vejam que interessante, né? Os verbos utilizados e tudo mais. Possuir e não ter, acautelar-se, né? Tomar cuidado, guardar-se, enfim. Jesus está deixando claro aqui a questão da importância de discernirmos o que é nosso do que o que é do mundo, para a gente saber dar o devido valor. Comenta Emmanuel, fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem prejuízo de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações
englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhe partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino. Perdoe-me, estou com uma tosse aqui que não quer me deixar. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. É realmente um texto não apenas oportuno, mas é um alerta para que a gente não se equivoque na valoração de tudo que envolve a vida do encarnado. Eu gosto sempre de dizer que esses textos, eles nada mais são do que exemplificações da essência que nós devemos sempre ter em mente. Nós somos espíritos encarnados, portanto, sujeitos à influência da matéria sobre nós. Só não sofrem mais influência da matéria os espíritos puros. Isso quem vai dizer são os espíritos superiores, né? E complementado por Kardec na escala espírita, quando ele vai fazer a gradação, começa espíritos imperfeitos e acaba nos puros, primeira ordem puros, terceira ordem imperfeitos. E dentre os imperfeitos, a primeira categoria são os impuros. Vejam que interessante, né? E ali Kardec faz essa classificação exatamente tendo por critério a influência da matéria sobre o espírito. E a avareza nada mais é do que nós valorizarmos mais a matéria do que o espírito. O espírito não somente nosso, mas também dos outros, olvidando que, como irmãos que somos, nós devemos a ajuda mútua, uns para com os outros. E vejam que interessante, quando Emmanuel vai comentar aqui, ele já começa dizendo, né, que a avareza, olha só, ele ampliando o aspecto do apego à conquista de bens, né, de posições e tantas outras coisas. A avareza, segundo parágrafo, a avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. Ou seja, ele já está nos dando norte do que ele vai dizer. Que a avareza é sempre que nós acumulamos algo em detrimento da utilização em benefício de outros. E não é para nos estranharmos, pois, como estávamos dizendo, considerando a influência da matéria sobre nós, a importância de nós darmos o devido valor à matéria, que ela tem o seu valor, sem ela a gente não evolui. Mas não descurarmos do objetivo central da vida do encarnado, nós vamos analisando o cerne
dessas mazelas, vamos dizer assim, catalogar assim, que podem fazer com que o espírito encarnado só sobre na escala evolutiva, falhe, não progrida. Como sabemos, graças aos benfeitores espirituais, esses que contribuíram com Kardec em deixar esse manancial de luz, esse roteiro evolutivo para nós, o espírito, assim que criado, gerado, ele vai passando por situações que vão fazendo com que ele se desenvolva. Primeiramente, no aspecto do autoconhecimento como ser individual, né? Não autoconhecimento no aspecto que nós tratamos já no espírito mais evoluído, que somos nós encarnados e todos aqueles que passam pelo aprendizado em mundos de provas e expiação. Não, dos animais mesmo, né? Das plantas, dos animais, o espírito com E minúsculo, como Kardec vai se referir, que vai avançando na escala evolutiva e vai conhecendo-se a si próprio, né? Percebendo que é um ser, até chegar na fase hominal em que aflora ali o senso moral, que é a questão comportamental, e ali nós percebemos e aprendemos com Kardec, isso está no livro A Gênese, né? No capítulo 3, 11, o 10 também, em que o espírito, nessa fase que nos encontramos, ele está muito atrelado ao ego, que é o eu. Ou seja, ele já se identificou como eu, começa a se preocupar com a manutenção da sua vida inicialmente orgânica, mas depois vai se desdobrando, aí ele começa a ver a necessidade de zelar pela manutenção da sua vida emocional também, né? Quando ele começa a distinguir o que é importante, que ele, como ser individual, ele não tem, por exemplo, uma alma gêmea, né? Não tem a tampa da panela, e assim sucessivamente, nós vamos passando pelo que nós aprendemos que foi denominado de egoísmo, a doutrina do eu. Esse egoísmo ainda tem uma força muito grande sobre nós. E nós temos que saber identificá-lo nas mais diversas situações. Dentre elas, por exemplo, no apego aos bens terrenos, no acúmulo do desnecessário, né? Que poderia estar servindo para outros, ou então, como Emmanuel disse no texto, você não utilizar os bens para o progresso social, gerando empregos, matando fome, saciando as necessidades dos outros e tudo mais, né? Então, aqui, Emmanuel vai falar de uma forma um tanto quanto poética, isso que estávamos nos referindo, que toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Ou seja, o espírito, quando chega na fase hominal, além dele já saber que ele é um ser individual, ele tem que começar a discernir o que é bom do que não é, do que ele pode, do que ele não pode, do que é útil, do que é inútil, e assim sucessivamente. Daí Emmanuel dizer que a centralização, ou seja, você querer centralizar os bens para você, as posses, os cargos e tantas outras coisas mais, é sinal de doença. Doença que, como sabemos, gera sofrimento. E aí o benfeitor espiritual vai ampliando, né? Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. Ou seja, não adianta você rogar, porque nós sabemos que somente com a permissão de Deus é que nós conseguimos algo. Por mais destreza que porventura tenhamos, se Deus disser não, você pode ser inteligente,
pode ser uma pessoa desenvolta, uma pessoa proativa e tantas outras coisas mais. Você não vai conquistar nada se Deus não permitir. Se ele disser que a prova da sua vida vai ser a frustração, por mais esforço que você empreenda nas atividades, você não vai ter nada. É o que nós vamos verificar, por exemplo, na história de Jó, né? Um rei cheio de mulheres, pertences, escravos, bois, camelos, enfim, e que perde tudo. É claro que o pouco que é divulgado sobre a história de Jó, se a gente se debruçar sobre o Antigo Testamento para aprofundar, a gente vai ver que no início ele se rebela, se revolta, né? Mais adiante ele se conforma, graças aos amigos. Olha a importância. Se nós analisarmos do ponto de vista dos amigos, eles advertindo Jó de que ele deveria ser subserviente a Deus e aceitar tudo mais. É o que Emmanuel está dizendo. Não basta pedir, não basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, ou seja, de forma caridosa, né? Espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Isso muitos de nós, se não todos, temos a experiência de saber, né? Quando nós nos devotamos muito àquilo que deveria ser o meio e não o fim, por exemplo, os bens como meio para nós vivermos e não como fim para nós conquistarmos, sabe que quando eles fogem de nossas mãos, nós acabamos perdendo a paz e a alegria. Se isso é conosco, com o próximo também. Logo, nós devemos tentar, como irmãos que somos, facilitar para que o outro não perca a paz e a alegria por ausência daquilo que nós temos em abundância. E continua Emmanuel. Inúmeros homens atacados pelo vírus, olha como Emmanuel vai denominar a avareza, o vírus da avareza. Muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão do que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Vejam que interessante. Além de nós estarmos criando para nosso sofrimento, aflição, nós ainda, se praticarmos a avareza, conquistaremos inimigos. Inimigos gratuitos, às vezes por inveja apenas, e nós sabemos o poder do pensamento sobre as pessoas, sobre nós, da maldade pura e simples, de acusar as pessoas que têm por sentimentos outros, né? E Emmanuel está nos dizendo, cuidado com a avareza, que além de você não ter a paz, você vai gerar inimigos. E continua, né? Amontoaram vantagens para a própria perda. Olha que aparente antagonismo, contrassenso, né? Amontoa algo para perder em outro aspecto. É realmente uma ampliação de visão que nos gera admiração, né? Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Aqui nós poderíamos dizer dos pais, ou mesmo dos irmãos, e tantas outras situações como amigos, né? Em que nós, querendo ou não, acabamos gerando uma influência sobre aqueles que estão ao nosso redor.
muitas vezes, nos observando, se formos avarentos, nós geraremos esse tipo de comportamento nos outros, pois eles terão em nós o exemplo. E, infelizmente, hoje, a gente vê através das redes sociais, né? A gente sempre gosta de trazer para nosso dia a dia, nosso cotidiano, as pessoas postando fotos, vídeos, como se fossem felizes por terem conquistado uma promoção no emprego, conquistado um carro novo, uma casa suntuosa, quando nós sabemos que não são essas conquistas que vão nos trazer a felicidade real. São êxtases momentâneos, mas que são fugidios, fogem, escapam de nós. E se nós nos deixarmos iludir, ou se nós gerarmos esta ilusão no próximo, nós responderemos por isso, né? Por isso que Emmanuel diz, recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Realmente é uma lição que nos provoca várias reflexões, Deixa-me pegar um livro aqui rapidinho. Várias advertências para que a gente não incorra em equívocos, né? Para que a gente não venha a sofrer, né? Apesar que já são 7h22, né? Não vai dar para aprofundar muito, né? Ô, Vinícius, fica tranquilo, você passar um pouco, viu? Não tem problema. Tem problema? O que eu queria ler aqui é a pergunta 165 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler só a pergunta e a resposta para que a gente perceba os benefícios que nós podemos angariar para nós mesmos se nós utilizarmos bem os bens terrenos, ou os cargos, ou a inteligência, ou então a influência que nós podemos exercer. Por que digo isso? Por que ler a pergunta 165 de O Livro dos Espíritos? Porque vai dizer assim, ó, nós, como aprendizes do Evangelho de Deus, né, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, e, acima de tudo, exemplificou, nós poderíamos, numa visão superficial e rasa, chegar à seguinte conclusão. Tudo aquilo que Jesus disse e fez não foi muito proveitoso. Por quê? Porque acabou com ele sendo crucificado. Condenado, ainda que injustamente ele foi condenado, ele sofreu flagelações físicas, o escárnio público, e, ao final, foi exposto numa cruz, num madeiro, que, para os judeus, principalmente, aquilo era muito humilhante. Eu digo que isso tudo seria ruim, né? Numa visão superficial, por quê? Porque numa visão superficial a gente é levado ao materialismo. Materialismo que nada mais é do que achar que a vida se resume ao corpo físico e com ele termina. Mas se nós ampliarmos a visão, nos aprofundarmos mais, nós compreenderemos que somos espíritos imortais vivendo uma experiência física. Aí muda tudo. Quando nós temos essa visão e sabemos que a vida espiritual ou fora do corpo, ela é boa ou ruim de acordo
com o nosso cabedal de conhecimentos, a nossa capacidade de amar, de respeitar e tudo mais, muda. Por quê? Porque a gente vê que aí sim, aquilo tudo que o Cristo passou é uma dádiva, é uma libertação por completo do sofrimento que a matéria nos proporciona. E não somente a matéria, do sofrimento moral, porque tendo o comportamento dele, compreendendo que as pessoas que lhe infligiram aquilo eram merecedoras de piedade e não de ódio, raiva, ele jamais perderá a paz e a alegria. Isso fica nítido quando ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Só diz isto no momento de dor física como aquela quem não está tendo dor moral. Ou seja, como Emmanuel disse, né, que a avareza não faça com que você perca a alegria física, a alegria e a paz. Olha lá, é preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios, dividindo com os outros os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e alegria, nossa e dos outros. Aí a gente vai lá, né? Pô, a gente já sabe isso tudo, né? Então, na hora da desencarnação, eu vou ser feliz ou infeliz? Vou ter paz ou agonia? O conhecimento do Espiritismo me proporciona algo. Aí vem a pergunta que Kardec faz aos superiores, espíritos superiores, não superiores a ele, né? Porque estavam todos no mesmo nível, mas espíritos desencarnados superiores, porque Kardec era um espírito superior encarnado, né? Uma alma. Então, Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Para entendermos, né, ele está falando da perturbação que o espírito passa após a desencarnação. Aqui ele está tratando da desencarnação, né? Então ele está perguntando, Kardec, o conhecimento do espiritismo tem influência sobre isso? Aí vem a resposta: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Ou seja, ele já sabe que está desencarnado. Então o espiritismo ajuda. Ele não vai ficar agonizado quando ele dirigir a palavra a alguém e a pessoa não responder, né? Vai visitar a esposa ou o marido, quem é mulher, né? Ou então os filhos, os colegas, fala e ninguém responde. Opa! Eu já sei que eu sou espírito, eu estou desencarnado, né? Que eles não veem e não respondem. Então, o conhecimento do espiritismo exerce influência, sim. Mas aí vem, após o ponto e vírgula, a complementação, né? Mas a prática do bem e a pureza de consciência são, prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Olha isso. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre essa pergunta e resposta. O que vai exercer influência na minha desencarnação? Ah, eu conheço o espiritismo. Ah, exerce influência? Exerce. Sim, exerce. Mas o que mais exerce influência é a prática do bem. Por quê? Porque imaginemos André Luiz, se ele conhecesse o espiritismo e se deparasse ali no umbral como ele se deparou. Isso faria com que ele não sofresse? Não, não faria com que ele não sofresse. Porque ali ele estava sofrendo. Mas ele já falaria assim: meu Deus, minha vida foi uma lástima. Estou desencarnado. Opa! Existem espíritos benfeitores. Eu tenho um anjo da guarda, eu tinha minha mãe que me amava, outras pessoas que gostavam de mim, que eram boas. Vou me curvar, dobrar o joelho
e fazer uma prece. Vou tentar elevar um pouco a minha vibração para entrar em comunicação com eles, para receber o auxílio. Ajuda, mas ele vai continuar naquele estado de lástima de todos aqueles que estão no umbral. No umbral, né, ali as zonas inferiores de dores e aflições. Então, o conhecimento do Espiritismo ajudaria ele? Ajudaria. Mas não faria com que ele efetuasse uma transposição de patamar evolutivo. Ele não deixaria de ser espírito imperfeito para ser um bom espírito, que é a segunda categoria. Isso não aconteceria. Porque, como Kardec nos esclarece, somente na encarnação é que, de fato, a gente conquista as virtudes. A gente precisa da matéria, mas sem criar o apego a ela. Senão isso se chama avareza. Por isso que eu gosto muito da carta de Tiago, apóstolo, e ele vai dizer assim, ó, não é o dinheiro o inimigo do homem, que causa dor e sofrimento ao homem. É o apego ao dinheiro. Ele usa o termo amor, né? É o amor ao dinheiro que faz com que o homem sofra. Que é o que Emmanuel está nos trazendo a reflexão aqui. Se nós utilizarmos tudo aquilo que a gente possui na Terra para espalharmos o bem, praticarmos o bem, isso terá uma influência muito maior na desencarnação, resposta da 165 do Livro dos Espíritos, do que simplesmente o conhecer. Vejam que formidável. Como essa doutrina nos possibilita a conscientização de como devemos proceder nas mais diversas situações. Nos esclarecendo por que vale a pena sermos humildes. Por que vale a pena sermos puros de coração. Por que vale a pena sermos misericordiosos, mansos. Por que vale a pena sermos pacificadores. E tantas outros adjetivos, mais outras qualidades morais mais, que Jesus nos conclama a desenvolver. Há um texto no livro Fonte Viva, eu não vou me lembrar agora o texto que é, mas vai falar exatamente sobre a diferença da posse em relação à propriedade. Quem fez direito sabe que a gente estuda isso, né? A posse é temporária, a propriedade seria definitiva, né? É claro que ali é uma visão materialista, né? Definitiva enquanto você não desencarna, né? Mas no aspecto espiritual, a propriedade são as riquezas que o Cristo nos recomenda nos esforçarmos por amealhar. As virtudes, né? Aqueles tesouros que a traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não arromba para roubar, ou seja, algo inalienável, intransferível também, diga-se de passagem, né? Ninguém transmite para ninguém, tem que ser conquistado, ao contrário dos bens materiais que você pode tentar transmitir, né? Então, a gente começa a refletir e perceber que uma simples colocação do Cristo traz várias reflexões, vários desdobramentos, corolários diversos. Peço a permissão para reler para a gente terminar, né? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, do egoísmo, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Mais uma vez, a coerência de Kardec e dos espíritos superiores com os ensinamentos do Cristo, né? Qual o maior inimigo do homem na vida social, né? 685 do Livro dos Espíritos, não é isso? O orgulho e a avareza. Vejam só. Mais uma vez, Kardec falando assim, nós, queiramos ou não, ainda temos em nós o egoísmo, porque ele faz parte do instinto de conservação que a gente tem que sublimar. Vou repetir. Nós,
na fase hominal, ainda estamos sob a influência dos instintos. E a gente tem que sublimar os instintos. E o egoísmo, Kardec vai falar isso na Gênesis, capítulo 3, salvo engano, item 10, né? Vai falar que o egoísmo, ele é fruto do instinto de conservação. E como fruto, consequência, né, corolário do instinto de conservação, compete-nos com a visão de que somos espíritos encarnados, vivendo uma experiência física transitória para a conquista de virtudes, assim vivermos e assim conquistarmos aquilo que é imperecível. Então, Kardec fala, queira você ou não admitir, trazemos o egoísmo ainda, porque estamos encarnados. Se nós já não tivéssemos isso, já teríamos sublimado, estaríamos na categoria de espíritos puros. Ou talvez os bons espíritos, né? Mas com muita coisa a aprender, a provar ainda. Então, cuidado. Tomemos cuidado com a avareza, que ela é um dos aspectos do egoísmo. Um dos vários aspectos do egoísmo. Pois, como disse Kardec, né, na 685, não é 685, 700. Agora me fugiu, me perdoem, mas não é 685, não. De O Livro dos Espíritos. Mas falar que o maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Egoísmo, como estávamos dizendo, que é o que faz com que a gente pratique a avareza, achando que a vida é aqui, no mundo físico. Então, lembremos sempre da recomendação do Cristo: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Acho que eram essas reflexões, viu, César? 785, né? Alguém falou aí. Eu acho que é isso mesmo, 785. Eu não estou com... Ela, qual o maior obstáculo ao progresso? São o orgulho e o egoísmo. Obrigado, viu, César, por me salvar. É isso, amigos e amigas, que nós gostaríamos de refletir essa noite. Confesso que, devido até mesmo à profissão que eu exerço, essa é uma lição muito importante para mim também, né, como para todos, para que a gente não se deixe levar pela influência da matéria, pelas seduções e tentações da matéria, mas para que a gente saiba que a matéria é apenas um instrumento que, como no mundo de provas que estamos aqui, está nos testando para verificarmos se nós de fato temos a consciência de que somos espíritos e não um corpo. Então, vivamos como espíritos, utilizando a matéria segundo o valor que ela merece. E, acima de tudo, utilizando a matéria em benefício do bem. Obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos ampare, nos inspire, para que possamos, assim, vencer as tentações. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Então, aproveitando esse momento de reflexão, né, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em nome dEle, para expandir o nosso conhecimento e pedir a nossa elevação espiritual. Então, nesse momento, Mestre Jesus,
possa entrar em nosso lar, que possa iluminar o nosso lar, trazendo conforto, paz e a segurança para todos nós. Essa luz possa se expandir para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, que essa luz chegue também nos hospitais, amenizando a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, principalmente dos que lutam pela vida nesse instante, levando também amor e esperança aos nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos, à espera de um lar regado de muito amor, dos nossos irmãos mais velhos que se encontram nos asilos, para que sintam-se todos queridos e acolhidos pelos seus cuidadores. Mestre Jesus, que sua luz também possa levar aos nossos irmãos que se encontram nos presídios uma faísca do seu amor, para que um dia possa levá-los ao arrependimento. E agora, Mestre Jesus, mentalizamos também o nosso planeta Terra, regado com muita luz, de muito amor, amenizando toda dor e sofrimento que enfrentamos nesse processo de transição, e que também leve a esperança, principalmente aos povos, aos países que se encontram em guerra, que possam chegar a um acordo e levar esperança a esses povos para reconstruírem seus lares. Querido Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez profundamente por todo amor, que tenhamos uma noite abençoada, possamos nessa noite recarregar as nossas energias para mais uma semana de trabalho com muito amor e com muita luz. E que possamos, sempre através de todas as reflexões, praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Que assim seja.